O Agroforte Brasil Forte Senar Educação está no ar. Esse é um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Aqui acompanhamos aulas e dicas práticas sobre o setor agropecuário. Hoje o nosso tema é administração rural e vamos conhecer como funcionam as cadeias produtivas, das atividades do produtor no campo, passando pela indústria, distribuição até chegar ao consumidor. Confira! Quer ver como funciona um sistema agroindustrial? Vamos usar a soja como exemplo da representação desta cadeia, mas cabe lembrar que esta forma poderá ser usada para identificar os agentes e produtos de qualquer sistema agroindustrial. Vamos lá! O produtor rural é o começo do sistema. É ele quem fará a compra dos insumos básicos, tais como sementes, fertilizantes, entre outros, além de realizar gastos como o pagamento de taxa, impostos e contribuições. Após isso, deverá utilizar os fatores primários de produção, como os recursos naturais, o trabalho, o capital físico e financeiro e o recurso empresarial, incluindo as despesas com a remuneração desses fatores primários, como os aluguéis ou arrendamento, salários, juros e lucros. A segunda etapa é a entrega da produção para as cerealistas ou cooperativas que serão as responsáveis por distribuir o produto, tanto para o mercado interno quanto para o externo, ou transformar a soja em seus derivados, como óleo, farinha, entre outros. Com o produto final, é hora de encaminhá-lo aos atacadistas ou varejistas, que serão os responsáveis para fazê-lo chegar até o consumidor final. Agora, vamos conhecer alguns exemplos de funcionamento de fatores de produção no Brasil. Nos setores que fornecem insumos para a produção primária, os agentes econômicos participantes das cadeias produtivas são semelhantes para a soja e o milho. Destacam-se os fornecedores de máquinas e equipamentos, como colheitadeiras, tratores, entre outros, e de defensivos, inseticidas e fungicidas. Da mesma forma, acontece com os fornecedores para o leite e carne de frango, como os de vacinas, medicamentos, rações, entre outros. No fornecimento de equipamentos específicos para as duas atividades, existem algumas diferenças, como é o caso de comedouros e nebulizadores utilizados na produção de frango e de ordenhadeiras e resfriadores utilizados para a produção de leite. Quando chegamos à produção primária de soja, milho, leite e frango, é importante destacar que existem algumas diferenças entre elas. No caso da soja, a tecnologia utilizada pelos agricultores normalmente é de ponta e relativamente uniforme. É um produto geralmente cultivado em médias e grandes propriedades rurais e a sua exploração é totalmente mecanizada. Na produção de milho, existe uma dualidade tecnológica nos recursos disponíveis, podendo resultar em altas e baixas produtividades. A produção de leite no Brasil é extremamente diversa, com muitos sistemas de produção e significativas variações entre regiões e entre produtores. A produção de frango é bastante homogênea em termos de tecnologia. Neste setor, a maior parte da produção é integrada com a tecnologia definida pela indústria. Outra diferença entre o leite e o frango é o ambiente de produção, que no segundo caso é feito quase sempre em condições controladas de temperatura e umidade. Quando falamos em processamento e distribuição, podemos utilizar o milho como um bom exemplo, já que existe uma grande diversidade de produtos gerados a partir dele. O milho é um produto versátil e base para mais de 600 produtos na indústria alimentícia, química, de bebidas, entre outras. De todo o milho disponível no mercado interno, cerca de 1/3 é para autoconsumo.
cerca de 30% do restante é comercializado pelos produtores por meio de cooperativas. Outros 6% por meio de cerealistas e cerca de 26% diretamente dos produtores à indústria. Parte da industrialização de milho gera insumos industriais que vão para outras indústrias compor variados produtos. Este segundo processamento do milho consome um volume de aproximadamente 6,2% da oferta interna. Outros 2,3% chegam ao varejo para consumo humano, quase sempre na forma de produtos processados. O setor industrial do leite é composto por um grande conjunto de empresas, que vão desde multinacionais de grande porte até centrais de cooperativas e mini-usinas. No varejo, o supermercado é uma das maiores fontes de venda de lácteos para o consumidor final, principalmente pelo grande consumo de leite longa-vida no país. Outra ação importante na elaboração de projetos agropecuários é a formulação de preços. Por meio dela, é possível estimar por quanto é possível vender e as variações de preço de acordo com a oferta e a demanda. Além disso, fatores aleatórios como o clima podem afetar a produção em termos de qualidade e quantidade. Para cada mercado agropecuário, é fundamental o conhecimento do processo de formação de preço, assim como o monitoramento das variáveis que afetam os mercados. Fazendo isso, é possível compreender o comportamento dos preços no passado e presente, além de seu provável comportamento futuro. E o Senar pode ajudar você, produtor rural, no controle de receitas e despesas. Procure o Sindicato Rural ou o Senar no seu estado e saiba mais sobre cursos e assistência técnica e gerencial. Vamos agora a um rápido intervalo e na volta o nosso assunto é sucessão familiar. Não saia daí! O que faz um agro forte? A geração de riqueza? A balança comercial positiva? Responsabilidade social? A geração de empregos? A verdadeira força do agro está nos milhões de produtores que levantam todos os dias, produzem, preservam e amam o Brasil. A criminalidade no campo gera medo e insegurança ao produtor. Denuncie. Mostre às autoridades o que está acontecendo no meio rural. Envie foto, áudio ou vídeo para o WhatsApp 61 998347773. A denúncia é anônima. CNA Forte, produtor forte. Um país forte é feito de coragem, é feito de planejamento, é feito de sabedoria e paciência. Um país forte também é feito de dor e superação. É feito de alegria e de esperança. Acima de tudo, um país forte é feito de responsabilidade. Para um Brasil forte, é preciso um agro forte. A criminalidade no campo gera medo e insegurança ao produtor. Denuncie. Mostre às autoridades o que está acontecendo no meio rural. Envie foto, áudio ou vídeo para o WhatsApp 61 998347773. A denúncia é anônima. CNA Forte, produtor forte.
O Agroforte Brasil Forte Senar Educação está de volta. Hoje o nosso tema é Administração Rural. Nesse bloco, vamos destacar a importância de se realizar um bom planejamento para a sucessão familiar na sua propriedade. Acompanhe! Se você tivesse que transferir o seu negócio hoje para outra pessoa, saberia como fazer? Na correria do dia a dia e em meio a tantas obrigações, muitas vezes não paramos para pensar em sucessão, não é mesmo? Mas saiba que pensar a respeito e planejar como será feita essa troca é uma das melhores formas de evitar uma ação entre os herdeiros ou parentes muito próximos. Litígios podem ocasionar a desvalorização da empresa rural ou mesmo a perda do patrimônio. Por isso, é essencial planejar a sucessão utilizando os meios que a legislação coloca à disposição. Agora você pode estar se perguntando, mas quais seriam os meios jurídicos para quem deseja fazer seu próprio planejamento sucessório? Eu respondo. A sucessão pode ser feita por doação, testamento e constituição de pessoa jurídica. No Brasil dos anos 50, cerca de 80% da população vivia no ambiente rural. Hoje, esse número não chega a 15%. Não só no Brasil, mas em vários outros países, muitas pessoas que viviam no campo produziam para o seu próprio consumo e comercializavam o que restava para os poucos que viviam nas cidades. Mas o Brasil, assim como o mundo todo, mudou. Atualmente, a maior parte dos brasileiros vive em centros urbanos e a mão de obra se tornou cada vez mais escassa. Com menos produtores no meio rural e mais consumidores nas cidades, fica fácil perceber que cada agricultor terá que produzir mais para atender a demanda. Uma ótima oportunidade para o empreendedor rural, não é mesmo? Com o uso de técnicas e equipamentos inovadores, é possível aumentar a produtividade e também os rendimentos. O caminho para o aumento da produtividade é adotar várias tecnologias já disponíveis nos países desenvolvidos, mas ainda não totalmente difundidas nas regiões ainda em desenvolvimento. A produtividade do campo continuará crescendo, assim como o custo para produzir os alimentos. Nos próximos anos, obter alimentos de qualidade e baratos será algo raro, mas as oportunidades existirão para aqueles que na sucessão familiar estiverem prontos e capacitados para ocupar este setor. Alguns jovens já estão fazendo esse caminho, trabalhando e estudando para assumirem estas posições. Estes serão os empreendedores do setor do agronegócio brasileiro. Olhando por qualquer ângulo, fica claro que a melhor forma de evitar conflitos entre herdeiros é mesmo a elaboração de um bom planejamento sucessório, com o dono do negócio ainda vivo. Estas atitudes contribuem não só para o relacionamento familiar, mas também ajudam a evitar a desvalorização ou a perda do próprio negócio. Para muitas famílias, este planejamento sucessório já está acontecendo. Essas serão as empresas rurais que assumirão as novas oportunidades do setor de agronegócio. No próximo programa tem mais administração rural. O assunto é muito importante: cooperativismo. Vamos saber como funciona esse sistema de organização e produção. Não deixe de conferir. E o Agroforte Brasil Forte Senar Educação fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!